Boa noite, galera! Antes de tudo, eu quero dizer que eu venho da Itália, mas a minha mãe é de Fortaleza. Então, eu tenho um pouco de sangue de Fortaleza. Metade. Amém? Então, já estou me sentindo em casa. Glória a Deus! É uma honra enorme para mim estar aqui. Eu queria, antes de trazer para vocês a palavra de Deus, introduzir assim muito rapidamente a minha vida, a minha história. Não é que a gente tem que ficar contando sobre nós, mas para você não ficar perguntando, não ficar pensando, eu antecipo, aí você fica atento na palavra de Deus. Amém? Eu sou brasileira, nasci em 1969 de parto... Não vou contar. E eu fui morar na Itália quando eu tinha 19 anos. E quando eu fui para a Itália, eu tinha feito uma experiência com Jesus na Renovação Carismática Católica. A última vez que eu estive aqui, eu estive visitando uma comunidade que chama Shalom, que eu sei que tem, até hoje conheci Moisés, que era jovenzinho, hoje eu sei que está grande aí, em nome de Jesus, fazendo coisas para Deus, espero. E eu fui morar na Itália pensando, com a minha cabeça de 19 anos, que eu ia chegar ali e que todo mundo ali era santo. Eu imaginei que eu ia chegar na Praça São Pedro e que todo mundo ia ter assim, uns apóstolos Paulos pequenininhos dizendo: irmãos, se convertam. Eu falei, nossa, por que eu achava isso? Porque todos os santos, 90% dos santos da Igreja Católica são italianos. Não sei se você sabe disso. Eu falei, nossa, todo mundo lá deve ser santo. E quando eu cheguei naquela nação, a primeira coisa que eu comecei a escutar numa nação que se diz cristã era que Deus era porco, que Maria eram outras coisas, que Eva era uma prostituta, logicamente com palavras muito piores do que essa. E eu vi que esse povo estava sendo religioso, mas não mais um povo que temia a Deus. E hoje na Europa, o maior problema da Europa, se você já encontra uma pessoa que crê, um católico que fala, eu creio, você fala, puxa, que bom, alguém acredita. O maior problema hoje de toda a Europa é o humanismo. Assim, tiraram Deus de todos os lugares, das escolas, as criancinhas de 5 anos já crescem dizendo, não, mas que Natal, Jesus não existe. Então, vendo tudo isso, Deus começou a trabalhar muito no meu coração. Eu conheci Jesus com 13 anos. E eu conheci Jesus porque eu estava apaixonada por um loirinho. Amém? Deus usa até os loirinhos para isso. Para Moisés, Deus queimou uma árvore. Para mim não ia dar certo. Eu ia falar, nossa, o que essa árvore está fazendo queimada? Então ele botou um loirinho. Você sabe que Deus sabe como chamar a nossa atenção. Amém? Eu não sei porque você está aqui, ou como que você chegou até Jesus, mas Ele inventou um modo para capturar a tua atenção, porque Ele nos ama. E através desse loirinho, eu fui numa vigília de oração, e nessa vigília, não vi mais o loirinho, vi o loirão. Vi esses jovens que começavam a dizer, Jesus, eu te amo, choravam, Jesus. Eu falei, nossa, eu cresci entre duas religiões, cresci fazendo estudos com os testemunhas de Jeová, cresci ouvindo no catecismo outras coisas de Deus, mas eu não tinha paixão por Jesus. Então eu aprendi que você pode crescer religioso, mas pode não conhecer a Cristo. E quando eu via isso, eu falei, nossa, eu não amo Deus desse jeito. Eu não conseguia chorar e dizer, nossa, Jesus, eu te amo. Eu achava uma coisa chata, eu tinha 13 anos. E um dia eu fui numa fazenda, depois dessa vigília do loirinho, que eu acabei prestando atenção nas coisas de Deus. E eu falei assim, olha, Jesus, eu tenho só 13 anos. Eu não sei se você é Deus, Buda, Maomé. Aqui cada um diz a sua. Se você de verdade é Deus, eu não sei se você sabe, mas para os testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus, é filho de Deus, mas não é Deus. Se você é Deus, pega a minha mão e diz para mim, oi, tudo bom? Eu sou Deus. É uma oração de 13 anos. Ou falei assim, então explode alguma coisa, manda um anjo. Não explodiu nada, ele não mandou um anjo.
Mas enquanto eu estava orando, se você existe, pega a minha mão. Alguém pegou na minha mão. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. E eu senti esse negócio aí. Aí eu fiquei como Jacó. Falei, nossa, que lugar terrível. Eu não... Sabe quando você fala com a parede? Quem já falou com a parede? Confessa aí. Você olha, você vai falando, então, não sei o quê. Eu não imaginei que Deus ia responder. Ele respondeu. Ele mudou completamente a história da minha vida. Eu comecei a acordar todo dia dizendo assim, uau, Ele existe. Uau, Ele é vivo. E eu fiz uma promessa para Deus quando eu tinha 13 anos. Eu falei, Jesus, eu vou falar para todo mundo que você existe, seja que acreditem ou menos, eu vou falar de você para todo mundo, porque você respondeu a minha oração. Agora, como eu já conhecia um pouquinho a palavra de Deus, eu não falei para ele, ai, me trata como um dos teus servos. Eu falei, Deus, eu quero o anel e a sandália, estou voltando para casa. Amém? E depois eu tive toda essa história dentro da Igreja Católica, porque foi ali que eu conheci o Senhor Jesus, foi ali que me falaram de Jesus. Quando eu tinha 19 anos, fui para a Itália, vi o que eu falei para você, que não tinha fé, e depois de alguns anos, a história é muito longa, mas eu vivi dentro de um convento franciscano, e tive todos os votos de pobreza, obediência, castidade. Vivi cuidando dessa comunidade franciscana católica, até que, diga comigo, até que eu fiz uma coisa terrível. Eu comecei a ler a Bíblia. Fala para a pessoa que está do teu lado, olha, se você não quer mudar, não leia a Bíblia. Porque se você começar a ler, o Espírito de Deus vai fazer bagunça na tua vida. Amém. E, gente, ele bagunçou tudo, fez uma bagunça maravilhosa, começou a mudar tudo que eu pensava, tudo que eu tinha estudado, toda a teologia que eu tinha estudado na igreja. E chegou um momento onde eu falei, bom Deus, então agora o que eu faço? Na Itália tem uma frase que diz, ou caso ou compro uma bicicleta, para dizer quando você tem que tomar uma decisão importante. E o Senhor falou comigo, eu estava andando numa rua da Itália, e Deus falou comigo e falou assim, você vai viver nessa nação, você vai ser uma das protagonistas de um grande avivamento que vai ter na Europa, e eu vou usar a tua vida se você acreditar nisso. Eu tinha 24 anos quando ele falou isso. Ninguém estava do meu lado, mas eu acreditei. Diga lá para o teu amigo, se você acreditar, mesmo que agora você esteja sozinho, essa semente de fé vai mudar a tua história. Amém. E vai mudar. Então acreditei, e depois que eu acreditei, falei de Jesus para outras pessoas e começamos a nossa igreja. Eu tinha na época 25 anos, a outra mocinha que estava comigo, que ela conheceu Jesus nos Estados Unidos e pediu para eu cuidar da vida dela, 23, e um moço que eu evangelizei na piscina que tinha 26 anos. E começamos um domingo de manhã, os três na mesma casa de pijama. Eu olhei para eles e falei assim, então gente, nós vamos mudar a história da Itália, vocês estão prontos? Aí eu vi aquelas duas carinhas de pijama, que a gente está dormindo, todo mundo ali. Aí eles olharam e falaram, a gente está pronto, então vamos embora. E queridos, Deus começou a fazer algo maravilhoso. Amém? Hoje na festa, cada vez que a gente faz aniversário na igreja, tipo, nós fizemos aniversário de 20 anos, todas as nossas igrejas vão de pijama para celebrar que Deus pode falar com a gente em qualquer lugar. Amém? O povo fala, quem é aquele monte de doido que está indo de pijama para a igreja? A gente. Daí eles falam, mas por que vocês vão de pijama? Porque tinham 3 doidos que estavam de pijama orando e Deus falou com eles. E começou algo maravilhoso. Hoje nós somos a maior realidade que tem na cidade de Milão. E já abrimos nos últimos 5 anos 56 igrejas, cheios de jovens e gente que ama o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus está procurando os loucos. Cadê os doidos daqui? Adoro igreja de louco. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias juntos em Jeremias no capítulo 12.
Essa é uma palavra que impactou muito o meu coração, uma palavra onde Deus falou muito comigo. E eu quero compartilhar com você Jeremias 12, 5. Vamos começar antes do 5. Vamos começar do versículo 1 até o 5. O título dessa pregação de hoje é Competindo com os Cavalos. Diga para a pessoa que está do teu lado, hoje você vai aprender a competir com os cavalos. Uau! Faz assim comigo. Uau! Uma vez me perguntaram, pastora, qual é a definição que você dá de Deus? Aí eu pensei e falei, cara, é muito difícil fazer isso. Daí eu lembrei e falei, Deus é uau. Não é? Não dá uma definição bem legal? Como é que é Deus? Uau! Que está dentro um monte de coisa, mas vamos lá. Jeremias, ao capítulo 12, a partir do versículo 1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se levante comigo e leia, por favor, o versículo 5. Vamos fazer ginástica, porque para correr precisa fazer ginástica, né? Precisa. Vamos lá. É o que Deus está respondendo para Jeremias. Vamos lá juntos, vamos ler juntos o que Deus falou para Jeremias. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Pode se sentar. Aqui nós vamos encontrar Jeremias, que está desesperado, porque ele vê que os ímpios prosperam. Quantos de vocês já não viveram isso? Você fala, puxa Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou discipulando, eu estou perdendo um tempo enorme para discipular as pessoas, e daí de repente aquele que eu estou discipulando olha, depois que eu investi um monte na vida dele, fala, cansei de estar sendo discipulado, tchau. Já aconteceu isso com você? Acho que acontece só em Milão, né? Que não acontece. Ou, por exemplo, você já se perguntou, nossa Deus, eu estou aqui trabalhando, ralando, e de repente aquele ímpio não trabalha, não te ama, não rala, não ora, não jejua, e recebe aquela bênção, né? Acontece uma coisa maravilhosa na vida dele, você fica assim, meu, e aí? Eu estou orando por um mês por um trabalho novo, aquele cara que trabalha comigo não ora, só fala mal de Deus, só fala de mulher, e de repente acontece uma coisa boa para ele. Dá uma raiva ou não dá? Pode confessar. Amém. Todos os sinceros digam comigo, dá raiva. É errado ter raiva, mas dá raiva. É errado ter inveja, mas dá inveja. Não é assim? É errado ficar pensando coisa errada, mas às vezes a nossa mente nos leva ali. E Jeremias, que era um profeta, o profeta chorão, dizem, né, que ele está sempre chorando. Ele começou a olhar e falou, meu Deus, não é possível que os ímpios prosperem. Não é possível que para esse povo que não quer nada com você, as coisas estão dando certo. Enquanto ele está chorando, Deus responde para ele. E fala, Jeremias, se você
não consegue nem correr com os homens, como é que você vai correr com os cavalos? E você pode falar, mas por que ele fala essa coisa de correr com cavalos? Sabe, já desde o Império Romano, tinha essa competição de homem com cavalos. Até hoje, no ano de 2009, começou de novo uma competição entre homens e cavalos. Eles fazem essa competição no Gales, uma parte ali da Inglaterra, e só 2 vezes, do ano 2019 a 2017, ganharam a corrida seres humanos. Ganharam dos cavalos. Você fala, mas é possível um ser humano correr com cavalos? E queridos, olhe para mim e diga assim, você acha que é possível sim ou não? Parece uma loucura, né? Você fala, o cavalo voa. O cavalo, ele pode manter uma velocidade fixa de 61 quilômetros, pode chegar até 64, mas o homem também pode. Agora, o homem, numa longa distância, não consegue competir com o cavalo. Mas em breves distâncias, ele pode competir sim com os cavalos. E já na época, eles faziam essas provas de arrancar, de bem rápido. Agora, é óbvio que essas pessoas que até hoje competem com os cavalos, o que elas têm que fazer para competir com o cavalo? O que você acha que ela tem que fazer? Tem que antes treinar uma corrida normal. Tem que antes começar a correr sozinho, depois tem que começar a correr e competir com os homens, e se ficar muito bom, aí pode ser que pode entrar na corrida de cavalos. Eu vou mostrar para você algumas pessoas que no mundo correram com cavalo. Ele correu na época de Hitler. Eu vou pedir para o pessoal passar aí para você ver. Não é esse não. É o primeiro filminho que eu dei para vocês. Vamos lá. Esse é Jesse Owens, na época do Hitler, americano. Jesse had a start of 40 yards in 100 and he won by inches. Uhul! Ele ganhou. Sabe qual é a coisa mais legal do Jesse Owens? Que ele era de descendência afrodescendente. Eu voltei para o Brasil, eu tenho que mudar uns nomes que eu não sabia como que falava antes, tá? Ele era afrodescendente, na época do Hitler, que gostava só de loirinho, e de repente ele ganhou de todos os loirinhos e ganhou também dos cavalos. Amém? E o Hitler ficou muito doido, era na época dele. Jesse Owens foi o primeiro homem que competiu na nossa época com os cavalos e venceu. E você vai falar, bom, tudo bem, mas e aquelas pessoas que não podem correr? Porque eu posso começar a treinar, mas daí, e se eu não tivesse perna? E se na minha vida aconteceu muita coisa ruim? E se deu tudo errado? E se eu sou uma pessoa fraca? E aí eu quero te dar um outro exemplo, um outro filminho aí que você vai poder ver com a gente, que é de Pistorius, um homem que não tem nenhuma das duas pernas e que também competiu com cavalo. Olha ali. Normally, when a horse takes on a human in a race, there's usually only one winner. But that was before Oscar Pistorius challenged the noble steed to a sprint, ele é bem famoso. and it was the horse who came away with a long face. The Aspire Zone in Doha witnessed Blade Runner beating an Arabian horse as part of the Definitely Able campaign, which uses special events to highlight the exceptional feats Paralympic athletes are capable of. Uhul! Mas você deve estar falando, tudo bem, pastora, que legal essa história, mas por que você está contando isso? Eu estou falando isso para você porque é Bíblia. Qual é a nossa contextualização?
É que Deus está falando para Jeremias: Jeremias, se você não consegue sobreviver aos problemas de todos os dias, como é que você vai sobreviver quando chegarem os problemas maiores? Como é que você vai vencer quando chegar de verdade as coisas difíceis na tua vida? E eu quero dizer isso hoje para você. Muitos de nós vivemos nos lamentando, chorando. Ai, por que isso? E por que isso não deu certo? E esse problema na minha vida, querido? Aquela pedra de tropeço para você vai ser aquele trampolim que Deus vai usar para levar você lá para frente. É só treinamento. É só treinamento. Eu quero perguntar para você: e se de verdade chegasse uma perseguição no Brasil? Você sabe que hoje, olha bem para o teu relógio, marca a hora aí, que horas são no teu relógio? Você sabe que cada 5 minutos, agora daqui a 5 minutos você controla o teu relógio e no final você controla de novo. Cada 5 minutos no mundo, uma pessoa morre perseguida pela causa de Cristo. Cada 5 minutos, uma pessoa morre porque ela não quis renegar o nome de Deus. Hoje, em 2017, isso está acontecendo. E se de verdade começassem a ter leis que vão falar: eu não quero mais que você ore, eu não quero mais que você pregue o evangelho, eu não quero mais que você diga o que a palavra de Deus diz que você tem que dizer. Na escola, você é professora, você não pode falar de homossexualidade, você não pode tocar na palavra pecado. O que você vai fazer? E quando você falar isso, o que você vai fazer se você cai no primeiro probleminha? O Senhor quer nos dizer que nós nascemos para correr com os cavalos, senão Ele não ia deixar ali na Bíblia essa passagem. Ele falou: querido Jeremias, como é que eu posso colocar você para correr com o cavalo? Quer dizer, para correr rápido. Se você para nos primeiros problemas que acontecem na tua vida. Ah, pastora, mas você não sabe qual é o meu problema econômico. Querido, usa o teu problema econômico para ser o teu milagre. É ali o teu problema. Começa a orar, ensina os seus discípulos. Quando eles falarem: olha, eu estou com esse problema econômico, ótimo, eu vou te ensinar a jejuar por isso, eu vou te ensinar a dar o teu dízimo, eu vou te ensinar a semear, eu vou te ensinar a semear no reino e a esquecer que você semeou, porque a semente tem que morrer, amém? Se ela não morre, não dá fruto. Tem gente que dá coisa para Deus ou para a igreja e fica contando para o mundo inteiro. Daí fala: mas eu dei, mas por que não funcionou? Não funcionou porque se não morre, não dá fruto. O dia que você deu, morreu. Quando morreu, começa a frutificar. Amém? Então você vai ensinar o teu discípulo, você vai falar para ele: querido, essa vai ser a primeira vitória que você vai ter na tua vida. Eu vou te ensinar a correr. Você sabe que em toda corrida tem alguém que a gente chama de treinador. Aqui na Igreja da Paz, como é que a gente chama o treinador? Como é que é? Discipulador. Não tem para corrida de cavalo, para corrida de pessoas. Você precisa sempre de alguém que está ali te ajudando a correr. Ou se você é super autodisciplinado, você mesmo vai começar, mas você vai ter que treinar todo dia para você ficar bom. Diga comigo: todo dia. Todo dia. Todo dia. Quando é que tem a batalha? Todo dia. Quando é que eu vou treinar? Todo dia. Todo dia. O exército de Davi era um exército poderoso, porque o exército de Davi treinava até quando não tinha guerra. O exército babilonês era um dos melhores do mundo e maiores na sua época, porque eles treinavam até quando não tinha guerra. Amém? Isso o que quer dizer? Que cada dia, mesmo quando você não tem um problema, você vai começar a falar: Senhor, eu vou exercitar a minha fé. Então, se você não tem um problema enorme sobre você vai começar a exercitar a tua fé para a conversão do teu vizinho. Se a tua família inteira já se converteu, você vai exercitar a tua fé para aquele vizinho, para aquele professor da escola do teu filho. Se todo mundo já se converteu, você vai começar a exercitar a tua fé para uma outra nação.
abre o mapa ali na tua frente, bota a mão e fala: ok, Senhor, eu vou orar por isso. Eu vou contar uma história para vocês. Anos atrás, um missionário, eu era membro de uma igreja lá na Itália. Um missionário americano chegou e falou assim: eu quero mostrar para vocês como a oração tem poder. Aí ele falou: pensa numa pessoa impossível para que você chegue até essa pessoa. Na época, na Itália, o Berlusconi, ele é famoso, né? Ele foi presidente da Itália. E também porque ele fazia um monte de besteira. Ele estava entrando na política. Daí eu pensei, falei, bom, uma pessoa bem longe de mim, que eu nunca vou ter a possibilidade de conhecer. Aí eu falei, comecei a rir, falei, então, Berlusconi. Aí ele falou: se você treinar todo dia a tua oração e você orar todo dia por essa pessoa que Deus colocou no teu coração, pode demorar 1 ano, 2, 3, não importa quantos, mas você vai estar na frente daquela pessoa e você vai pregar o evangelho para ela. Sabe, eu orei por mais ou menos 7 anos, não vou falar que todo dia porque seria mentira, mas quase todo dia eu lembrava e falava: Deus, lembra daquele negócio de treinar? Eu quero orar porque eu quero um dia estar na casa do presidente pregando o evangelho. Em abril de 2001, eu estava sentada na mesa do presidente pregando o evangelho para ele. Porque o Senhor nosso Deus é um Deus maravilhoso. Agora a gente precisa treinar para fazer isso. Por isso, quando você vai estar discipulando, não faz só um discipulado assim: como é que você está? Tudo bem, como é que está lá na tua casa? Estou falando de um discipulado mais profundo. Tudo bem, marido, a mulher, a criança. Não, tá bem, não, tá mal. Não, querido, para o teu discípulo, começa... Eu fiz natação, e quando eu fazia natação, eu fiz vários esportes de competição. Uma coisa que era super legal era que quando você conseguia chegar num objetivo, o treinador te dava um outro. Então eu lembro uma vez que ele falou assim: olha, você vai ter que fazer 10 tiros de 100, muito rápido. E daí eu estava indo, e nadando, e no último eu falei assim: ai, que bom, eu estou no último, eu vou conseguir fazer naquele tempo. Aí eu toquei, olhei para o treinador e imaginei que ele ia dar uma risada para mim, falando: você conseguiu. Eu botei a mão, ele olhou para mim e falou assim: mais uma vez. Não. Mas isso era o modo dele me puxar a um nível muito mais alto do que era o meu. Você tem que puxar o teu discípulo até ele ser um ministro. Ele não tem só que ser um membro de célula, ele tem que ser um apóstolo, ele tem que ser um mestre, ele tem que ser um multiplicador, ele tem que ser uma pessoa cheia do potencial de Deus. E você vai ensinar ele através das dificuldades de todo dia. Diga comigo: dificuldades são oportunidades. Dificuldades são tecido para fazer o meu vestido do milagre. Então a pessoa vai chorar ali: olha, eu estou tão deprimido, querido. Eu uso falar sempre assim com os meus discípulos. Eles falam: ai, porque tem esse negócio na minha vida, ou essa coisa, ou essa doença. Eu falo: isso aí é tema de livro, hein? Como tema de livro? Esse vai ser o teu livro. Um dia você vai escrever um livro sobre o teu sofrimento. Tem uma das minhas discípulas que ela teve milhões de problemas. Nasceu com um problema no rosto e sofria de rejeição. E eu falava sempre: isso aí vai virar livro. Isso aí vai virar livro. Isso aí vai virar livro. Sabe, hoje ela viaja toda a Itália com um livro, contando a história de como Deus pode tirar a gente do sofrimento. E ela está usando tudo que ela sofreu para ensinar as outras pessoas que estão sofrendo como ela sofreu. Amém? Agora, se você quer ser muito mais, se você quer competir com os cavalos, para de se lamentar e começa a orar e começa a ensinar que aquele problema vai ser a tua oportunidade. Amém? O Senhor estava falando: Jeremias, como é que eu vou fazer você correr com os cavalos? E eu vou traduzir o correr com os cavalos. Como é que eu vou mandar você nas nações, se enquanto você tem uma célula, você se lamenta porque tem só 3 na célula? Como é que eu vou mandar você numa outra cidade? Como é que eu vou dar na tua mão uma igreja? Como é que eu vou colocar na tua mão um avivamento? Se diante de 2 dias de jejum você se lamenta os 2, mas tem que jejuar mesmo?
Tá bom, então vou jejuar entre o café da manhã e o almoço, pode ser? Puxa, mas quanto é que é? 30 dias, quanto é que vocês fazem? 30, 40? 20, 40? Nossa, mas tudo isso... Querido, nós tiramos da igreja uma palavra que quer dizer pagar o preço. Todos nós queremos avivamento, todos nós queremos milagre, todos nós queremos de tudo. E a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a pagar um preço. Em qualquer momento da tua vida, dá certo, dá errado, você tem que fazer uma coisa. E essa coisa é o que tem que ficar ali na tua mente por todo esse Training Leaders, esse Tadel. Não vai embora, mesmo que tudo esteja dando errado. Fique ali até que as circunstâncias vão mudar. Fique ali, fique naquela posição. Eu sei que a gente tem vontade de fugir. Eu vivi anos com uma mala no coração. Você sabe que quem mora longe da própria nação, a gente vive com uma mala escondida. Fala assim, se der errado eu volto para casa. Se der errado eu volto para casa. Um dia Deus falou para mim, dá para você jogar fora a tua mala? Eu falei, puxa, será que... O que tem a ver essa mala? Eu pensei, será que é uma mala endemoniada? E Deus falou, não é aquela mala não, é essa mala. Aquela mala que você fala, se der errado eu vou embora. E o Senhor falou assim para mim, você vai ficar nessa nação, vai fazer dessa nação a tua terra e vai transformar ela. Eu falei, Deus, é difícil, o povo é difícil, as pessoas são difíceis, a cultura é diferente, a língua é diferente. E Ele falou, você vai usar tudo isso para treinar você. Porque depois dessa nação, eu vou te mandar para outras. É treinamento. Por isso que a palavra de Deus diz para você louvar em todas as circunstâncias. Amém? Quem conhece essa passagem? Quem põe ela em prática? Não está falando para louvar sempre? Eu não estou falando que você tem que falar, Deus, caiu uma lâmpada na minha cabeça, muito obrigado. Mas você tem que falar, Deus, caiu uma lâmpada na minha cabeça. Olha que legal, agora você vai transformar isso, eu vou ficar pensando mais legal, vou pensar melhor. Porque você é o Deus que transforma todas as coisas. Você transforma a tristeza em alegria. Você transforma o luto em dança. Você já leu isso na Bíblia? Nós estamos falando do Deus que pode transformar. O luto é uma das dores mais difíceis e piores que o ser humano já experimentou. Quem já viveu um luto sabe isso, sim ou não? Mas queridos, a nossa Bíblia diz que o nosso Deus, Ele pode transformar o luto em dança. Então Ele vai poder transformar a tua situação econômica em um resultado melhor. Aquele problema com teu filho em uma conversão. Deus pode fazer isso. Nós orávamos anos atrás com alguns missionários da nossa igreja que tinham um problema terrível com um filho adolescente, foi para a cadeia, e eu falava assim, ele vai ser missionário. Não, porque olha, 7 anos esses pais sofrendo e chorando comigo. E cada vez que a gente chorava, eu ia treinando eles. Então vamos orar para que ele seja missionário. Senhor, ele está fazendo tanta bagunça que ele tem que ser missionário. Deus, ele está fazendo tanta bagunça que ele tem que ser missionário. Deus, o que ele faz hoje? Ele é missionário. Querido, treine o teu discípulo no meio do problema. Treine ele, porque vão vir problemas maiores, mas vão vir também vitórias maiores. E o Senhor nos criou para correr. Amém? E eu quero falar um pouquinho do correr para você. Você sabe que na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz que a gente tem que correr, no capítulo 12, do versículo 1, que a gente tem que correr com os olhos fixos nas circunstâncias, no problema, Ele fala para você não olhar para o problema. É aí o nosso problema, a gente tem um problema e fica com o olho no problema. Não, você está com um monte de problema, você fica ali, Senhor, eu amo você. Nossa, está uma bagunça aqui em casa. Deus, eu amo você, você é o Deus que muda as coisas, você é o Deus que faz a diferença. Ele fala para você, tira o olho do teu problema. A primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente corre, é não olhar para o chão.
Quando você corre, você tem que olhar para o objetivo. Você tem que correr. Por isso que diz, corre com os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor da tua fé. Ele é aquele que começou a tua fé, que vai levá-la até o fim. Mas tem essa palavrinha ali. Corre. Quanto tempo você acha que você tem? A gente vive assim. Nossa, a gente está em Fortaleza, tem a praia. Deus é bom. Aleluia. A gente vai comer umas comidas, umas moquequinhas aí, aleluia. Querido, eu acabei de voltar de uma nação, uma ilha desse tamanho, mas tem 2 milhões de pessoas, onde quase todo mundo é hindu. E quem não é hindu é muçulmano. E eu fiquei pensando, Deus, cadê todo aquele povo dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, lotado de gente que ama Deus? Cadê aquele povo para evangelizar? A gente está aqui feliz, lá. O mundo precisa de nós. Para de ir devagar. Quando você pegou na tua mão um discípulo, treina ele com uma velocidade, para que ele seja um multiplicador de discípulos feroz. Põe um passo mais rápido no pé do teu discípulo, mas põe um passo mais rápido também no teu, porque o passo que Deus quer que nós caminhemos é o passo dos cavalos. E os cavalos correm. E os cavalos correm. Ah, mas eu não sei, esse negócio de correr já me deu cansaço, né? Tem uma frase no Brasil que fala, quando eu tenho uma grande vontade de trabalhar, eu sento, durmo um pouquinho até a vontade passar. Tem gente que ouve a palavra correr e já fica cansado, né? Você já está querendo uma Coca-Cola? Ai, meu Deus, esse negócio de correr. Queridos, não tem idade para você correr. Diga comigo, não tem idade. Você pode ser velhinho, jovem, criança. Se você quiser correr com os cavalos, Deus vai te dar graça de você correr com os cavalos. Diga a pessoa que está ali do teu lado, fala, não tem idade. Não fuja da tua corrida. Porque o Senhor Deus preparou para todos nós uma corrida vitoriosa. Nós somos os únicos que sabem como que vai terminar tudo isso. Nós somos os únicos que sabem como é que vai terminar a corrida. Como é que vai terminar? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu queria contar uma história para você. Eu vou ler essa história. Quem já ouviu falar de Cliff Young? Quem já ouviu esse nome? Cliff Young. Ninguém? Ótimo. Esse homem é um homem que venceu a maratona mais comprida do mundo. A maratona mais comprida do mundo é de Sydney até Melbourne, na Austrália. E são, 544 milhas, que fazem 850 quilômetros. Diga comigo, quanto é que é a maratona? 850 quilômetros. Eu vou contar a história desse cara para você, eu vou ler ela. Olha, era um humilde lavrador de batatas australianos com uma paixão pela corrida a longa distância. No campo australiano chuvoso, ele começou a treinar com a capa de chuva e com botas de borracha. Ele não se importava, porque ele tinha 57 anos. E mesmo que ele estava mal equipado, com 57 anos, o Cliff Young falou assim, puxa, eu queria tanto correr, mas eu já tenho 57 anos. Talvez você esteja falando, esse negócio de missão, de fazer coisas para Deus, eu já tenho 60 anos. Ele tinha 57 anos. Ele não tinha nem sapato para correr, porque ele estava ali no meio das vacas, plantação de batata. Ele falou assim, mas eu vou correr, porque Deus colocou um sonho no meu coração. Como é que ele corria? Botava bota de plástico, porque o terreno era chuvoso, mole, lama, uma coisinha e ia correndo. O povo passava e falava assim, ô doido, aonde você pensa que vai? Sabe, quando eu comecei
a igreja lá na Itália, um pastor falou assim para mim: o que você quer fazer? Falou: olha, você é mulher, duas categorias que Deus não usa, mulher e jovem. Possível que você vá fazer isso. Imagina que Deus vai usar você. Mas eu comecei a minha corridinha. Primeiro ano de igreja, jejuamos por 200 dias. Comíamos só sábado e domingo. Jejum de 40 dias, de 20 dias, de só água, de só purê de batata, de só sopa. A gente jejuava. Emagreci 11 quilos. Estou precisando de um outro jejuzinho. E aí? Ele estava ali, o pessoal falava: você é doido. São 850 quilômetros. 870, acho, quilômetros. Querido, você não vai conseguir. Mas ele todo dia, tarará, não estava nem aí. Diga comigo, não estava nem aí. Você não tem que estar nem aí para quem fala que você não vai conseguir. Isso é enviado do diabo. Não tem nada de impossível para aqueles que creem. E se você crê, você vai fazer o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E você vai ali, devagar, vai começar a correr, aleluia, vai estar ali, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Chegou um momento aonde o Cliff chegou a fazer 60 quilômetros por dia, enquanto todo mundo estava rindo. Começou com 1, com 5, com 10, estava chovendo, oh glória a Deus, vou na chuva, estava sol, não importa. O que aconteceu com ele? Ele nunca parava, diga comigo, ele nunca parava. Não importa as circunstâncias, não pare, diga ao teu amigo, não importa as circunstâncias. Não pare, não pare. Não pare. Ele não sabia e não estava nem aí com os motoristas que tentavam e falavam para ele que ele não ia conseguir. Continuou a treinar gradualmente. Chegou a 60 quilômetros por dia. E em maio de 1983, após 4 anos de formação contínua, fale comigo, 4 anos, todo dia, com qualquer clima, com qualquer tempo, todo dia. Este é o segredo para a vitória. Todo dia, diga comigo, todo dia. Todo dia. Não importa as circunstâncias. Todo dia. Não importa a minha emotividade. Todo dia. Não importa o que vão falar de mim. Todo dia. E aí, Cliff Young surpreendeu o mundo. Ele venceu a super maratona de Sydney a Melbourne, 875 quilômetros. Durante anos, especialistas em execução acreditavam que o corpo precisava de uma certa quantidade de sono, porque eles corriam 150 quilômetros por dia. Queridos, sabe o que é 150 quilômetros por dia? Por dia. Agora, o que eles diziam? Quem corre 150 quilômetros por dia tem que repousar pelo menos 6 horas. O primeiro dia, o Cliff olhou, ele ficou para trás. Todo mundo foi na frente dele, porque ali não tinha, ele era o único de 56 anos. Quando ele começou, ninguém de 56 anos começou a treinar. Na época da maratona, ele tinha 61 já. Tinha jovenzinho de 18, tinha jovenzinho de 25, tinha os campeões do mundo de corrida. Aí todo mundo foi dormir e o Cliff foi o último. Em vez dele dormir 6 horas, depois de 1 hora ele acordou. E o que ele começou a fazer? Os médicos começaram a ir atrás dele e falou: cara, o teu coração vai explodir, ninguém pode correr 150 quilômetros e não dormir por pelo menos 6 horas. Ele não estava nem aí, dormia 1 e começou a correr, viu que funcionou. O dia seguinte ele fez de novo, e sabe qual é o resultado? O resultado é esse: Cliff se levantou no meio da noite e começou a correr. Ele passou os atletas, todos eles, um por um, e todos eles dormiam a hora que tinha que dormir.
A estratégia do Cliff funcionou. E cada manhã ele corria, acordando 4 horas antes. Após 5 dias, diga comigo, 5 dias, 15 horas e 4 minutos, Cliff Young ganhou a competição. Ele tinha 61 anos. Não tem desculpa para correr com os cavalos. Olha aqui, eu quero mostrar a foto dele para você, quando ele ganhou a maratona. Olha aí que maravilha, tem mais algumas fotos que eu coloquei ali, umas 3. Olha aí ele treinando, essa era a época que ele treinava com a bota. Olha onde ele treinava, gente. Ele treinava na cotidianidade, diga comigo. Quando é que eu vou treinar? Todo dia. Não só quando eu tenho problema, todo dia, porque quando o problema chegar, eu vou estar pronto para pegar ele, bater nele, vencer ele, em nome do Senhor Jesus. E eu vou terminar, que eu vou orar com você, dizendo uma outra coisa. Ele ganhou $10 mil. Sabe o que ele fez com esse dinheiro? Ele falou, nossa, é batata pra caramba. Ele chamou todo mundo que correu com ele, todo mundo que treinou com ele e não venceu. E ele dividiu o prêmio da vitória. Nós fomos chamados para fazer a mesma coisa. Nós vamos dividir o prêmio da vitória que Deus vai nos dar com todos aqueles que estão correndo atrás de nós, para estimular eles a poder correr com os cavalos. Por isso hoje, meu querido, não desista. E quando você pegar ali o teu discípulo, se você é um discípulo, ainda você não tem um discipulador, vai para o teu discipulador e fala assim para ele, eu quero voar, eu quero correr que nem um cavalo, faz eu correr, eu quero voar. Deus não me criou para ficar andando, Deus me criou para ficar voando, amém? A Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor, correrão e não se cansarão, levantarão voos como as águias. Olha o que diz, os jovens correm e cansam, mas quem espera no Senhor vai correr e vai voar. Querido, o nosso problema é que nós não esperamos no Senhor. Nós olhamos para a dificuldade e acreditamos nela. Comece a olhar para o alto e acreditar que Deus tem muito mais e que Ele quer fazer você voar. Discipulador, pega o teu discípulo e fala, querido, vamos nessa? Vamos treinar? Vamos treinar a pregar? Faz assim, olha, eu já sei tudo de Jesus, eu já estou num discipulado profundo. Começa a ensinar ele a pregar. Eu pego às vezes os meus discípulos e alguns jovenzinhos que não sabem pregar, eu falo, prepara a pregação para mim, faz assim, assim, assim. Agora na célula das crianças, nós estamos ensinando as crianças a pregarem. 2 anos, 4, 3, a gente bota até um pulpitinho, vai lá treinar. Vai lá treinar para correr com os cavalos, para ser uma pessoa que voa, para ser uma pessoa que rapidamente traz o reino de Deus aqui nessa terra. Nós não temos tempo, o mundo está necessitando da nossa pregação, não só essa cidade, não só essa nação, as nações. Talvez você não vai partir, mas você pode orar e treinar para que uma nação se converta e se dobre ao Senhor Jesus. Amém? Vamos nos levantar, eu queria orar com você. Agora nós vamos correr. Faz aí, ó, começa. Começa aí que nós vamos correr. Vai soltando aí, vai preparando, vai preparando. Vai preparando, vai preparando. Agora eu quero que você pegue aquele problema que nesse momento da tua vida está te enchendo. Aquele problema que você fala, o problema pode ser tua filha, teu filho, o marido, a esposa, qualquer um. Pode ser o teu discipulador, pode ser o teu discípulo. Se for o teu discipulador, por exemplo, começa a ser o melhor discípulo do mundo. Fala, eu vou treinar. Anos atrás, eu trabalhava
num pub. Sabe o que é um pub? É um lugar onde vende cerveja, um monte de coisa. Lá na Itália, eu era bem jovenzinha, era o meu amigo, eu trabalhava ali na caixa. E um dia eu cheguei, tinha caído um monte de coisa lá na geladeira e ele achou que a culpa era minha. Mas não era minha, eu tinha acabado de chegar. E na frente de todo mundo, ele olhou para mim, imagina um lugar cheio de gente comendo, começou a gritar comigo. Você não sabe fazer nada, deixou cair tudo. Eu queria bater nele, mas eu engoli. Eu sabia que não tinha sido eu. Fui lá atrás e falei: Senhor, se eu estivesse no tempo da perseguição e recebesse algo que fosse injusto, um julgamento injusto, o que eu faria? E o Senhor falou: eu te chamei para dar aqui, para bater, ó, a outra face. Aí eu lembrei que ele gostava de uma pizza particular, com uma linguiça lá. Eu saí por trás, fui comprar a pizza que ele gostava, comprei um presente, entrei querendo jogar pizza na cara dele, olhei para ele e falei assim: não fui eu que fiz aquilo, mas o Senhor te ama. Queridos, foi muito difícil, mas quando aquele homem viu a minha atitude, e quando ele ficou sabendo que não tinha sido eu, ele não conseguia pedir desculpa. Aí eu fui para ele e falei assim: tá difícil pedir desculpa, hein? Tá, é complicado. Mas eu mostrei o amor de Deus. Eu estava treinando, porque se tiver uma perseguição, eu vou estar pronta. Eu não vou esperar ela chegar, porque eu sei que eu nasci para correr com os cavalos, para ser excelente em tudo que Deus põe na nossa vida. E isso não é o meu chamado, esse é o nosso chamado. Por isso pega agora aquele problema terrível, aquele que está enchendo o teu coração, a tua mente, aquela pessoa que você tem que perdoar, e começa a treinar agora. Começa a orar por ela, começa a orar por aquele problema, começa a decretar: Senhor meu Deus, eu vou usar essa pedra de tropeço para ser o meu trampolim hoje, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a falar: Senhor, aquela pessoa, Jeremias, se você se lamenta por problemas tão pequenos, como é que você vai poder correr mais? Como é que você vai poder fazer mais, Jeremias? Eu quero que você corra com os cavalos. Começa a levantar a tua mão e começa a falar: Senhor Deus, eu vou aprender a ser uma pessoa que perdoa, através desse perdão que eu vou liberar. Começa a liberar perdão e procura essa pessoa, se ela está aqui, procura essa pessoa durante a semana, manda um presente para ela, manda um presente na casa dela e começa a treinar para dar a outra parte do rosto para bater. Começa a orar e decretar que aquela tua filha, aquele teu filho vão ser missionários. O tamanho do problema vai ser o tamanho da glória. Começa a decretar que você não vai cair na primeira esquina, que você não vai morrer na primeira esquina, porque você é filho do Deus poderoso. Não tem idade, não tem deficiência. Nós vimos um homem que não tinha perna correndo. Não importa onde você se encontra, levante a tua mão agora com fé. Levante a tua voz agora com fé e comece a dizer: Senhor meu Deus, eu te peço perdão por todo o meu lamento. Eu te peço perdão pelo meu choro. Me faz uma pessoa com a pele dura. Me faz uma pessoa com a pele dura. Me faz uma pessoa com a pele dura, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, se move agora neste lugar. Começa a liberar a mente das pessoas. Começa a liberar perdão agora. Eu sinto que tem muita gente que tem que liberar perdão agora. Libera perdão por aquela pessoa que fez mal para você. Essa semana compra um presentinho para ela.
Mesmo que você não tenha vontade de dar o presente, faz por obediência. Faz porque você está treinando a ser um perdoador hoje. Se o teu problema é econômico, faz uma oferta que você nunca fez. Investe na vida de alguém. Se você não tem nada, investe uma coisa tua pessoal, de valor, na igreja, nas pessoas. Esquece que você investiu. Treina a dar quando você tem necessidade. Às vezes, quando eu tenho necessidade, eu vou pregar, alguém me faz uma oferta, eu devolvo. Eles falam: por que você está devolvendo? Eu estou devolvendo porque eu estou precisando de dinheiro. Aprenda a investir quando você tem necessidade. Treine você mesmo. Treine o teu coração. Treine o teu coração. Você quer fugir? Decida hoje: eu não vou embora, diabo. Eu fico aqui. Diz para ele: eu não vou embora. Não importa o sol ou a chuva, eu vou ficar todo dia no lugar onde Deus me plantou. E para terminar, eu queria convidar você que está vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Você que fala: eu preciso de uma resposta urgente. Eu queria que você viesse aqui na frente bem rapidinho. Bem rapidinho, que você corresse aqui na frente. Você que fala: eu preciso de uma resposta de Deus urgente. É algo muito urgente na minha vida. É tipo um milagre urgente. Eu quero guerrear com você. Eu quero batalhar com você. Eu quero acreditar com você. Nós vamos exercitar a nossa fé agora. Nós vamos exercitar a nossa fé agora. Talvez seja aquele milagre urgente por um problema físico difícil, um tumor, uma doença daquelas assim que podem levar à morte. Eu quero que você venha hoje treinar a tua fé aqui. Venha treinar a tua fé aqui para você correr com os cavalos. Venha treinar a tua fé. Escuta bem. Eu já fui parar numa sala de hospital com câncer na bexiga e o médico me mandou para o quarto depois que a igreja orou. Eu creio. Vamos exercitar a nossa fé agora. O músculo da fé é igual ir na academia. Quem nunca vai, nunca tem músculo. Mas se você vai todo dia, você fica aquele negócio. Todo mundo tem o mesmo potencial músculo. Mas se você exercitar o músculo da tua fé, a tua fé vai virar poderosa. E você não vai voltar para trás. Por isso, levante a tua mão, querido. A Bíblia diz que não é nem por poder e nem por força humana. É pelo Espírito de Deus. Eu quero que você treine a tua fé agora. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu vejo cistes no ovário. Eu vejo alguém que está com um risco de ter que tirar o útero. Meu querido, eu vejo o poder de Deus sobre você. Minha querida, nesse caso é uma querida. Eu vejo o poder de Deus sobre você. Levanta a tua mão agora, sem gritar, sem fazer bagunça, porque quem fez o ouvido, diz Isaías, ele não é surdo. E fale assim: Senhor meu Deus, eu creio hoje que você vai transformar esse momento de dificuldade para mim em uma história que eu vou contar. Eu acredito agora. Eu vejo alguém com problema nos rins. Eu acho que é pedra nos rins. Põe a tua mão ali, meu querido. Põe a tua mão ali. Põe a tua mão ali onde não está, onde está doendo. Naquela parte do corpo onde não dá para mover. Naquele ouvido onde você está com dor. Comece a dizer: meu Deus, nenhum homem pode me curar,
mas você me criou para correr com os cavalos. Treina o meu músculo da fé para cura hoje, em nome de Jesus. Crise de pânico. Uma mulher ou umas mulheres, você está com um medo terrível, você sente dores, mas o médico diz que não é nada. Começa a levantar a tua mão e começa a falar: eu hoje tomo posse da minha libertação. Começa a clamar por aquele milagre urgente, aquele que você fala: eu preciso hoje disso, não amanhã. Fale com Deus, chore na presença dEle, peça para Ele com todo o coração. Senhor meu Deus, você está aqui hoje, você é o Deus de todas as coisas. Eu tenho fé para que você se mova hoje aqui. Fé, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Olha para mim agora, fala com o teu problema agora. Por exemplo, se o teu problema é uma conta que você não tem dinheiro para pagar, a Bíblia fala para você falar com a montanha. A Bíblia não fala que precisa ter fé para empurrar a montanha. Ninguém tem fé para empurrar a montanha, muita fé. A Bíblia diz que precisa ter fé para falar, não para empurrar. Fala com a tua montanha agora. Se é aquela conta, fala para ela: conta que eu não consigo pagar, eu agora decreto que o céu vai se abrir e que em nome de Jesus você vai ser paga. E do mesmo jeito, fala com a tua doença, fala com o teu problema, fala com ele. A Bíblia diz que se você tiver fé para falar com a montanha vai embora. Fala com ela: cisto no ovário, sai daí e vai embora do meu corpo, em nome de Jesus. Fala com ela, fala para aquela dor que você tá, você chegou aqui com uma dor nas costas terrível. A hora que você vai falar, vai sair. Fala assim: olha, dor nas costas, sai daí, sai daí, sai daí agora. Treina o músculo da tua fé, treina o músculo da tua fé. Sai daí agora, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto que tem clima de fé aqui, querido. Tem clima de fé aqui. Começa a falar com o teu problema. Treina o teu músculo de fé, para que amanhã você possa orar por muito mais doentes que não são você. Fala agora. Fala para aquela pessoa que está lá no hospital: recebe a cura agora. João, recebe a cura agora lá no hospital, em nome de Jesus. Agora. Fala para tua angústia. Fala: angústia, sai daqui, sai daqui, em nome de Jesus. Agora, 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 agora. Fala para o teu problema urgente agora. E se você começar a sentir que você está se sentindo melhor, você vai controlar, vai no médico e vai depois contar pra gente. Se é uma coisa imediata, pode contar pra gente agora. Espírito Santo, treina o teu povo. Eu quero concluir dizendo isso para você. Orando hoje eu estava ali todo dia orando por você. E o Senhor me dizia isso: fala para o meu povo tirar o lamento da boca dele e começar a se exercitar no louvor, porque através do louvor eu vou trazer cura e milagres. Levante a tua mão agora e comece a agradecer a Ele. Comece a dizer: eu creio que você já escutou a minha oração. Eu creio, Senhor, no poder da fé. Eu creio no poder da fé. Espírito Santo, se mova agora no meu coração. Se mova agora no meu físico. Se mova agora na minha casa. Não amanhã, não depois da manhã. Agora
agora, neste momento, neste instante, neste segundo, agora, receba, agora, neste instante, neste momento, neste segundo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, receba, viva por fé. Senhor, desculpa pelo lamento do teu povo, nós vamos correr agora. E Ele que termina dizendo isso para você: o que está parando a tua corrida é esse monte de lamento. Lava a tua boca e glorifica o meu nome. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu nunca perdi o controle da tua vida. Eu nunca perdi o controle da tua vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele está aqui conosco. Receba esta noite. Receba esta noite. Venha nos contar. Receba esta noite. Receba, em nome de Jesus. Ele quer chamar você, Ele quer falar com você. Ele tem mais para você. Nesses dias nós vamos falar muito, mas muito, de quanto nós podemos ser, com 1 milhão de problemas, as pessoas mais vencedoras desse mundo. Esse, como diz o pastor Embi, é só o começo do primeiro dia da nossa conferência Noroeste, que vai ser uma bomba, uma bênção, um congresso de poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai vir contar para mim no fim desse congresso o que Deus fez na tua vida, porque Ele vai fazer. Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem que diz uma coisa e não faz. Ele vai levantar a tua fé. Esses dias o Senhor nos trouxe aqui para levantar o teu nível de fé. Se tá 2 vai vir a 10, se tá 10 vai vir a 100, porque Ele quer um povo que corra com os cavalos. Que Deus continue abençoando você.